Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Amém, igreja. Boa tarde a todos. Graça e paz do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que nos ouvem. Hoje, dia 11/8, amados, nós estamos indo para o programa 44 do ano 2 da Escola Bíblica em Ação. É um programa que realmente nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza disso, para que a gente pratique mais a palavra, recebendo inicialmente o ensino. O primeiro grande ministério de Jesus. Jesus Cristo ia ensinando, ia pregando e ia curando. Não é? Eu oro para que as nossas igrejas, não é, tenham um espaço de ensino, um espaço de escola bíblica dominical, um espaço de teologia. Amém? Nós estamos aqui na radioamormaior.net.br, todo o apoio do irmão Jairo. Sou o pastor João Lembo, não é? Realmente é uma alegria, um privilégio estar aqui hoje, né? Eu já peço para você, se inscreva no nosso canal da Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Lá nós temos mensagens, temos também esse programa, não é? Nós realmente disponibilizamos no nosso canal. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos bem em frente ao ginásio de esportes, que agora eles estão construindo ali um teatro, né? E eu oro para que a gente seja ministrado pelo Espírito Santo. Eu oro que realmente, amado, esse ensino frutifique na sua vida. Que ele não seja em vão. Amém? Esse é o grande objetivo do ensino. E como todo programa, né, todo espaço que nós temos, eu inicio sempre com um devocional. Né? Na verdade, já é para que o Espírito Santo comece a falar conosco. E eu quero fazer uma pergunta para todos, não é? E uma pergunta relativamente fácil, mas é difícil, né, de responder, porque o homem ele começa a criar, não é, várias religiões, várias igrejas, vários cultos, várias, não é? E a palavra, ela nos responde a seguinte pergunta: por que Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Para quem Jesus morreu? Não é? Então, a 2 Coríntios 5,15, a palavra de Deus ela é clara. Ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Cristo Jesus. Então, vou repetir. Ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Jesus, praticando Jesus, praticando a palavra, não é? E Romanos 10:12, carta aos Romanos 10:12, fala exatamente isso. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Tá certo ou não? Por que abençoa ricamente todos aqueles que invocam? Porque nós recebemos a Jesus Cristo declarando e crendo
declarando ao mundo com a boca e crendo com o coração. Agora, a palavra aqui também é clara e abençoa ricamente todos os que invocam. Não são todos, não é? Não são por todos aqueles que ele morreu. Por quê? Porque muitos daqueles que ele morreu não vão aceitar, não vão declarar ao mundo e não vão crer de coração que Jesus é o Cristo. Então, ele morreu por todos, mas todos vão reconhecer? Todos vão invocar o nome do Senhor? Nós sabemos que não. Não é? Então, Jesus Cristo, ele morreu por todos. E ele deseja que todos invoquem o nome dele. Então ele escolheu a quem? A mim e a você, mas ele escolheu quem? Todos. Não é? Tá bom ou não? Então, amados, por que Jesus morreu por todos? Todos vão aceitá-lo? Não. Todos vão reconhecê-lo? Não. Todos vão declarar? Sim, pode ser. Mas vão crer do coração? Não. Vão praticar a palavra? Não. Então aceitaram Jesus na alma ou no coração? Na alma. Tá certo ou não? Então a gente precisa ter esse entendimento. Que Jesus morreu para todos, porque morreu para todos, para que a todos que o reconheçam como Senhor e Salvador, vivam para Ele, vivam para Cristo. E como é que é viver para Cristo? Viver a palavra, se arrepender, melhorar, rumar ao alvo que é Cristo Jesus. Então, uma das formas que a gente tem para verificar se realmente a pessoa está seguindo a Jesus Cristo é a forma que ele vive. Tá certo ou não? Então, de que adianta, né, eu aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes? Não frutifica, não aceitou, não recebeu, não entendeu. Tá certo? Então isso, amados, é extremamente importante. Por quê? Porque para Deus não há distinção. Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus eu oro agradecido por esse espaço, eu oro sempre agradecido pela sua palavra, porque ela é a sua palavra. Nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus, eu entrego a ti essa aula, para te honrar e para glorificar o seu santo nome. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, abram a Bíblia, por favor, em Apocalipse 14. É sempre importante, na nossa escola bíblica em ação, nós termos uma Bíblia. Tá? É importante nós lermos juntos a palavra de Deus, que ela é viva. Hoje vamos iniciar o capítulo 14 de Apocalipse. Estamos trabalhando, estamos aprendendo, estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo no livro de Apocalipse. Então esses 41 programas, eles foram dedicados a Apocalipse. 14, Apocalipse de 1 a 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca
não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Muito bem. Nós acabamos de ver o que é a Babilônia. Tá certo? Acabamos de estudar isso. A Babilônia é um sistema político, econômico, sistema político, econômico, religioso, cujo objetivo é se rebelar contra Deus. Só que não é só contra Deus. Esse sistema ele se rebela contra todos os que amam a Deus. Então, o objetivo de Satanás, não é? É o quê? O objetivo de Satanás é com que todos aqueles que servem a Babilônia continuam servindo a Babilônia. E o objetivo de Deus é estabelecer o quê? O seu reino de Deus, através das pessoas que servem a Babilônia, mas que se convertam com a boca e com o coração. Então existem aqueles que nascem e morrem na Babilônia. Jesus Cristo morreu por todos. Lembra que nós iniciamos a nossa aula assim? Ele morreu para todos. Só que existem aqueles que nascem nesse sistema político, econômico e religioso, cujo objetivo é se rebelar contra Deus e contra todos, né? Tá certo ou não? Não é? Então, ele, não é? Ele nasce e morre na Babilônia, e existem aqueles que nascem na Babilônia e que se convertem verdadeiramente, né, a Cristo e vão para o reino dos céus. Tá certo ou não? Só que aí, de alguma forma, eles voltam para a Babilônia. Então, eles não se convertem. Eles se convencem que naquele momento Jesus é o Cristo, Jesus vai resolver o problema dele. Então, esse segundo grupo é aquele que nasce na Babilônia, né? Ele acha que está no reino de Deus. Por quê? Porque ele está servindo a Deus. E isso tem muito na igreja, né? Então, existem muitas pessoas que não são convertidas na igreja, achando que aceitaram e receberam, né? E como nós falamos, é fácil identificar só aqueles que estão vivendo Jesus, né? Só que isso é pesado. Por quê? Porque é um choque muito grande. Aí ele volta para a Babilônia. Por quê? Porque ele nunca saiu da Babilônia, né? Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador na alma, na emoção, né? Só que existem aqueles, né, que verdadeiramente receberam e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que, colocados no reino dos céus, perseveram. Tá certo ou não? Por quê? Porque não é fácil seguir a palavra do Senhor. Não é fácil seguir a Jesus Cristo. Não são todos que, mesmo conhecendo a palavra, seguem Jesus. Por quê? Porque é difícil. Precisa de fé, precisa de perseverança ou não. E Deus vai nos testando, né? Tá certo ou não? Então, isso é evidente. Agora, o que trata Apocalipse 14, de 1 a 5? Trata daqueles que perseveraram na palavra. Está tratando daqueles, não é, que perseveram, que estão perseverando na palavra e se encontram no reino dos céus, né? Então, na verdade, aqui, não é? Esses versos estão mostrando o quê? A bênção daqueles que estão nos céus, no reino dos céus. A bênção dos redimidos em Cristo Jesus, não é? E você pode notar, né, que nós acabamos de ler que o Cordeiro ele está aonde e como? O Cordeiro ele está em pé sobre o Monte Sião, não é? E olhei João, não é? João que está escrevendo, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Tá certo ou não? Então nós temos um Salmo 87, se você puder abrir, vai lá no Salmo 87 comigo, de 2 a 3, que ali dá para a gente traçar um paralelo.
de que o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Tá certo? Então, na verdade, Deus, Jesus nos leva realmente, aqueles que servem, né, a Deus, nos leva nesse monte. Tá certo? Por quê? Porque Sião é uma fortaleza. Sião é o quê? A cidade de Deus, é a cidade de Davi. Né? E é o nome de uma fortaleza em Jerusalém. É uma cidade física e ao mesmo tempo que é absolutamente espiritual. É uma cidade física e espiritual, que é Jerusalém, que é Israel. Né? Tá claro isso, não? Né? Então Jesus Cristo tem a autoridade sobre a cidade de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Messias. Porque ele é o Cordeiro. Porque ele é o leão da tribo de Judá. É ele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o Pai da divindade. Tá? Então, quando a gente lê, né, que João está tendo a visão, e olhei João, de novo, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele estava quem? 144 mil. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Dá uma lida aí, por favor, irmão. Né? Agora, uma pergunta. Sabendo nós que o livro do Apocalipse é um livro absolutamente figurativo, de figuras, né? Então, assim, quem são esses 144 mil que estão com Jesus Cristo? Porque eles estão com Jesus Cristo. Né? Eles estão com Jesus Cristo. E em suas testas tinham escrito o quê? O nome de seu Pai. Então eles estão. Né? E qual a condição desses 144 mil? Né? Então eu gostaria que você abrisse agora o Salmo 125:1. 125:1. Salmo. Que está escrito o quê? Os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Tá certo? Não é? Então, apesar de todo o esforço de Satanás, os 144 mil permanecem no Senhor. Eles não servem quem? A Babilônia. Eles não servem o sistema político. Eles não servem o sistema econômico. Eles não servem o sistema religioso. Eles não são o quê? Rebeldes. Por quê? Porque eles servem ao Cordeiro. E são o quê? Selados pelo Espírito Santo. Então, na verdade, a verdadeira igreja de Cristo canta o novo cântico. Um som como som de muitas águas, como som de um forte trovão. Olha que coisa linda isso, irmão. Né? Olha aí, o 2. E eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E eu vi uma voz de arpistas que tocavam o quê? Com as suas harpas. Isso é a verdadeira igreja que está o quê? Cantando um novo cântico. Né? E cada remido pelo sangue do Cordeiro, não é? Ele canta diante de onde? Diante do trono, diante de Sião. Então, imagina a cena, irmão. E de novo, esse 144 mil, ele é figurativo. Né? A gente viu em alguns programas passados, algumas lições passadas, né, que a igreja de Cristo é contável. Jesus Cristo sabe exatamente quantos vão subir. Tá certo ou não? Não chegou aí do momento. É evidente que nós estamos aqui, mas é contável. Só que esses 144 mil representam o quê? A igreja. Representam o quê? Os remidos pelo sangue do Cordeiro. E nessa figura maravilhosa estão o quê? Cantando diante do trono.
adorando ao Senhor. Imagine a cena, irmão. Imagine a cena, você com o cordeiro, não é? Não é? Olha o 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram o quê? Comprados da terra, né? Tá certo? Quem é selado com o Espírito Santo? Quem é que pode cantar? Quem é que pode louvar? Quem é que pode adorar a verdadeira igreja? Né? Tá certo ou não? Né? Então a verdadeira igreja de Cristo não é infiel a Deus, irmão. A verdadeira. Nós estamos falando, né? Nós estamos falando da verdadeira. De novo, é a verdadeira. Não é a falsa. Né? Não é aquela que acha que está, mas não está. Não é essa. Não. É a verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo não é infiel a Deus. Olha o verso 4, lê comigo. Importante você ter a Bíblia, viu, irmão? Muito importante. Olha o verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, se você for verificar esse versículo, e se você for verificar atentamente, não é? Esse verso, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Aqui, ó. Tá certo? Risca isso aí na sua Bíblia, irmão. Por favor. Risca. Com uma caneta. Risca. Pode riscar. Salienta isso. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, né, como é que nós nos consideramos filhos de Deus no Monte de Sião? Se seguimos o quê? O Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, a verdadeira igreja de Cristo é pura. A verdadeira igreja de Cristo é virgem. Nesse sentido, vocês estão entendendo, gente? Não é? Vocês estão entendendo? Não é? Então, a verdadeira igreja de Cristo é pura, é virgem, é santa. Não se maculou com a mulher, a Babilônia. Percebe? Não se manchou, não se misturou, não se embriagou. Então essa virgindade aqui é nesse sentido. Tem o sentido de quê, igreja? Tem o sentido de santidade. Tem o sentido de virgindade. Tem o sentido de que não se contaminou. Não foi o quê? Seduzida pela mulher. Não foi seduzida por Babilônia. Não foi seduzida pelo sistema o quê? Político. Irmão, quantos e quantos e quantos são seduzidos pelo sistema político, né? Político. Então você veja, existem certos partidos, né? Eu sei porque, né, isso aí você pode pesquisar, não sou eu que estou falando. Então você veja, existem certos partidos que são a favor da lei do aborto. E dentre esses partidos se elegem, entre aspas, pastores de determinadas igrejas, não é? Que servem, que são membros, que estão ativos nesse partido e que esse partido defende o aborto. O que você acha disso? É ovelha ou lobo? Se diz pastor.
Então, o verdadeiro pastor, ele não se contamina no sistema político. Tá certo ou não? Ele não vai se contaminar, irmão. Ele não vai se contaminar o verdadeiro, não o falso, né? O pseudo. O verdadeiro não. O verdadeiro, ele não vai se contaminar em todo o sistema econômico, sistema de corrupção, né? Sistema de ganho fácil, né? E quantos pastores, líderes, cristãos estão se desviando, estão o quê? Se contaminando no sistema político, no sistema econômico, até no sistema religioso, seguindo instituições religiosas que muitas vezes vão contra o quê? A palavra. Né? Então, a verdadeira igreja, ela é virgem. A verdadeira igreja, ela não se maculou, ela não se manchou, ela não se misturou, ela não se embriagou. É nesse sentido, vocês estão entendendo? Né? É nesse sentido. Por quê? Nesse sentido, por quê? Porque o grande objetivo do sistema político, do sistema econômico e do sistema religioso, o objetivo qual é? É se rebelar contra Deus. Então, se você entra, você se mancha. Se você se mancha, você não é virgem. Você não é puro. Você não é santo. Né? Então, esses versos, amados, esse verso 4 aqui, ele é absolutamente importante nesse contexto. Então, a ideia dos 144 mil ser um número real não é verdade. É um número absolutamente o quê? Fictício. É fictício. Né? É um número que foi pego aqui, né? Há quem fala que é 12 vezes 12 vezes 1000, né? Porque 12 vezes 12 é 144, né? Tá certo? Que é as 12 tribos, enfim. Mas é um número, né? É um número, né? Que ele serve para evidenciar o quê? Apenas e tão somente o quê? Aqueles que seguem o Cordeiro, que é a igreja. E aí eu vou pedir para você ir para 2 Coríntios 11, 2. De novo, é muito importante nós estarmos sempre com a Bíblia. Tá bom? Muito importante. Nós sempre estarmos com a Bíblia. Então, abra lá comigo. 2 Coríntios 11, 2. 2 Coríntios 11, 2 diz o seguinte, amados. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido a saber a Cristo. Tá claro isso ou não? Eu vou repetir. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. A igreja, como uma virgem pura, a um marido, a um noivo que é quem? Cristo Jesus. Então, esse verso aqui, quando eu falei, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Virgens é no sentido que, o que significa? Que é a verdadeira igreja fiel a Cristo, que não aceitou a corrupção, que não aceitou a luxúria, que não aceitou a prostituição, que não aceitou a rebeldia contra Deus, que não se apostatou, que não aceitou a Babilônia. Mundo e reino de Deus não se misturam. Então, amados, a verdadeira igreja é a que segue a Cristo.
é a verdadeira. O resto, irmão, é mundo. O resto é escárnio. O resto é corrupção. O resto é mancha. O resto é o quê? Rebelião. Babilônia. Né? Então, é por isso que no final dos tempos vai haver uma grande apostasia. De quem? Bom, aqueles que acham que serviram de imediato, vão embora. Não fica, irmão. Né? Se apostatar é o quê? Se afastar de Cristo. Agora, não são só esses, porque né, o joio do trigo, e Jesus já está levantando, já está chacoalhando. Ele já está chacoalhando, irmão. Né? Então, na verdade, esses versos aqui, eles dizem o quê? Da grande responsabilidade de quem? Da igreja que não aceitou a Babilônia, da verdadeira igreja. E que possui o quê? Pureza espiritual. Dura a palavra, né? É dura, e é assim que funciona. Porque nosso Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. Né? Então, quando a gente vai se aproximando do desfecho de Apocalipse, a porta vai ficando cada vez mais o quê? Estreita. Por quê? Porque é a palavra. Né? E olha o 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, irmão. Meu Deus. Só pela misericórdia de Deus. Então, o que é irrepreensível? Lembra que lá que em Tessalonicenses tem? O que é irrepreensível? Que não tem erro, que não tem desvio. De quê? De corpo, de alma e de espírito. Olha que coisa. Né? Então, o noivo, quando chegar, ele vai resgatar quem? A igreja. Que igreja? Que está o quê? Virgem. O casamento de Jesus Cristo com a igreja é um casamento o quê? Puro, santo, virgem. De corpo, alma e espírito. Mas espera aí, pastor, nós somos pecadores. Não, é verdade. Nós somos pecadores, é por isso que existe o arrependimento, é por isso que existe o joelho no chão, é por isso que existe o alvo que é Cristo Jesus, porque todos nós temos dificuldades. Eu não sou diferente de você, todos nós temos. Mas estamos seguindo para onde? Estamos olhando para quem? Né? Quando Pedro estava no barco e Jesus andava sobre as águas, lembra disso? O que Jesus falou? Vem comigo. Como é que é? Vem comigo. Vem comigo que você vai saber que eu sou o que sou. Aí Pedro, quando começou a ir, chegou uma determinada hora que um vento bateu, ele olhou para quem? Ele ficou preocupado com quem? Com o vento ou com Cristo? Não, ele ficou preocupado com o vento. Quando ele ficou preocupado com o vento, o que aconteceu? Ele se desviou. Ele desviou a sua atenção. Ele desviou o seu foco. Ele desviou o seu corpo, desviou a sua alma, porque a emoção da insegurança foi maior do que o seu espírito. Aí, tudo aquilo que você define na alma, o seu espírito fala, tá bom, você definiu, tudo bem. Aí ele começou a afundar. Então, tudo o que nós decidimos na emoção e na alma, tudo o espírito que faz, ele consente. Então, é por isso que nós temos que lutar para que na nossa boca não se ache o quê? Engano. É difícil? Claro que é. Para mim, para você, para todos nós. Porque são o quê? O objetivo é nós sermos o quê? Irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, irmãos, né, esses versos aqui dos 144.000, né, de novo, fala da igreja santa, da igreja que não se manchou, da igreja que não se misturou, da igreja que não aceitou a corrupção, né, que não aceitou a luxúria e que não vai se apostatar. De novo é a apostasia. Tá certo ou não? De novo
nós estamos falando da apostasia. Então, os capítulos 12, 13 e 14, né, eles estão fechando, né? Eles vão fechando. Mas nesses capítulos, como a gente vai estar estudando, né, que são temas paralelos, não é, progressivos, então, nesses capítulos 12, 13 e 14, nós temos o quê? A primeira vinda, que é o dragão. Nós temos a besta, que é a primeira besta, o anticristo. Teremos a segunda besta, o falso profeta. Os capítulos 12, 13 e 14, volta de Cristo. Juízo final, inferno e novos céus e novas terras. Vocês estão entendendo ou não? Então esse, de novo, é o quê? É o grande sentido de Apocalipse, né? Entender que esses capítulos que nós estamos mencionando, ele é o quê? Da primeira vinda até a volta de Cristo. Tá bom? Não é? Tá certo? Volta de Cristo, juízo final. Juízo final para os ímpios, inferno, novos céus e novas terras, para aqueles que o amam, para aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, aqueles que declaram da voz e com a voz, só que creem no fundo do coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos nesse momento para que haja cura, para que haja libertação, mas para que haja, em nome de Jesus, Pai, novas conversões. Para que haja, Pai, em nome de Jesus, novas reconciliações. Porque o Senhor vem buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, Pai. Em nome de Jesus, que todos aqueles que estão ouvindo nesse momento essa sua palavra e que ainda não aceitaram Jesus, que possam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E todos aqueles que estão ouvindo esse programa e precisam se reconciliar, em nome de Jesus, que se reconciliem. E todos aqueles que já estão reconciliados, que o Senhor os edifique mais, que o Senhor os exorte mais para que não voltem para trás. Em nome de Jesus eu oro pela sua palavra, em nome de Jesus eu agradeço que ela frutifique. Frutifique nos nossos corações, frutifique no coração de todo aquele que receberá, para a honra e para a glória da sua palavra. Pai, porque ela é a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Nós realmente nos alegramos, né? Nos alegramos realmente com esse estudo, né? Nós vimos aqui um dos grandes temas difíceis, né, da igreja abordar, que é relacionado aos 144 mil, tá certo? Então, como a gente vem estudando toda a simbologia, a gente sabe realmente, né, que é uma simbologia, é muito simbólico, né? Mas que a gente guarde isso no nosso coração, que a gente busque se converter de todo o coração e de todo entendimento, entendendo que o nosso culto seja racional. Nós precisamos entender, né? Mas nós também temos que praticar, né? Tá certo? Que a gente busque a santidade, que a gente busque não se macular, não se misturar, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Na sequência, amados, nós vamos ouvir uma canção que eu particularmente acho que ela é maravilhosa, fala muito comigo. Na primeira vez que eu a ouvi, eu estava no retiro de casais da nossa igreja, né, que foi maravilhoso, tá bom? Ela se chama Alto Preço, tá? Para a honra e para a glória do Senhor. A gente, na sequência agora, te ouça esse louvor.
que a gente possa adorar e glorificar o seu santo nome. Depois, na volta, a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente louvou, daquilo que a gente adorou, para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar em Cristo, Senhor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas
nos limitem e nos tentem separar. Os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar. Iremos andar na força do Espírito Santo. Iremos andar Em unidade. Iremos andar. Amém, igreja. Esse momento de louvor e adoração, irmãos, é uma benção. Porque a gente pega uma letra dessa e essa a gente canta, louva e adora o Senhor com uma letra dessa. E muitas vezes a gente não pratica o que canta. Isso tem um preço espiritual muito grande. Então, essa letra aqui, ela reforça tudo aquilo que a gente falou. Tudo. Então ela começa aqui: a unidade do corpo de Cristo está no coração de Deus. Né? Então, irmãos, essa unidade de que todos somos um em Cristo Jesus, olha que profundo isso. A unidade do corpo de Cristo, né? De que todos estamos como um no corpo de Cristo, está no coração de Deus. Se está no coração de Deus, Deus tem um coração santo, puro. Então nós só teremos unidade no corpo de Cristo com santidade e pureza. Senão, não tem. Não é? E a letra continua: e começou com Jesus quando ele orou ao Pai para que fôssemos o quê? Um. Tá certo? Então, quem orou para o Pai? Né? Jesus. Para que todos fôssemos o quê? Um. Não é? Tá certo ou não? Não é? E aí, tem uma frase que é realmente, irmãos, uma das frases mais que faz a gente pensar. Eu sei que foi pago um alto preço. Então eu estou falando, você está falando quando louvamos, não, eu sei que foi pago um alto preço. Então essa unidade que a gente busca, ela tem que ser buscada como o quê? Com esforço, dedicação e perseverança. É por isso que muitas pessoas vão se apostatando, vão saindo da presença de Deus. Né? Porque foi pago um alto preço. E para nós, existe também o quê? Um esforço, uma dedicação, uma perseverança muito grande. Né? O alto preço aqui foi a obediência de Cristo. O nosso alto preço é o quê? A obediência para a palavra. Não é que a gente, né? Não é que Deus pede para que a gente seja crucificado novamente, fisicamente, claro que não. Mas o que ele quer é que a gente morra para o mundo, que a gente morra para a Babilônia. E morrer para a Babilônia é morrer o quê? Muitas vontades que a gente cisma e teima e continuar fazendo. Né? Por quê? Porque para Cristo coube o quê? A sua própria vida. E quando ele derramou a sua própria vida, ele estava pensando em quem? Em mim e você, ele estava pensando em nós. Não é isso que a gente declarou?
Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Agora, quando nós estamos derramando a nossa vida, o nosso ministério, o nosso espírito, nós precisamos pensar em quem? Em Jesus. Não é? Não é? E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Olha o que nós estamos proclamando no reino espiritual. Que na força do Espírito Santo, não é na minha força, não é na minha habilidade, não é no meu conhecimento, não. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui a todos que pagaremos o preço de ser um só coração. Quem quer pagar o preço hoje? Quem quer pagar o preço? Agora, como é que você vai servir um Deus que você não conhece? Como é que você serve um Deus se você não conhece a sua palavra? Você não se aprofunda, você não lê, você não busca, você não entende, você não sabe, você não ora. Não tem jeito, irmão. Não bate. Não bate. Né? Então a gente, às vezes, fica muito vulnerável nisso. E a gente quer receber a bênção. Por quê? Porque acha que ir na igreja é o fim. Para que nós vamos na igreja? Para adorar, para glorificar. No culto, agora na escola bíblica, aprender. Na teologia, se aprofundar. No culto de oração, culto de estudo, né? Para orar, para buscar. Percebe? Então não é ir na igreja por ir. Tudo tem um propósito. Né? Então nós estamos pagando um alto preço para sermos um só o quê? Coração em Cristo Jesus, em unidade, que pagou um alto preço, que deseja que nós também o quê? Paguemos um alto preço, com o coração, não de uma forma religiosa. Vamos na igreja lá domingo, a gente ora lá, ouve um louvor, canta e depois vamos embora. A gente agradece, não é assim. Isso não funciona, só isso não funciona. Né? Então tem que ter mais, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter oração, tem que ter estudo, tem que buscar, tem que ler, tem que perseverar, né? Tem que se esforçar. Né? E aí entra a guerra espiritual que está aqui. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, você acha que o diabo vai ficar quietinho? Não, claro que não. Né? Ele fica quieto quando você está em Babilônia. Né? Aí ele te dá tudo o que você quer. Tudo para alimentar o quê? A sua alma. Aí ele vai te dar, irmão. Mas quando você estiver no reino de Deus, as trevas vão o quê? Vão militar, vão guerrear, vão lutar. Para quê? Para que os nossos olhos o quê? Não olhem mais para Cristo Jesus. Então eles vão mandar um vento. Lembra lá de Pedro? Acabamos de falar isso aí. Mandou o vento, Pedro falando, rapaz, vai ventar aqui, o negócio vai ficar feio. Né? Olhou para o vento, prestou atenção no vento. O que aconteceu? Começou a afundar. Por quê? Porque parou de ver Cristo. Né? Então é por isso, irmãos, que tem muita gente se afundando. Né? Por quê? Porque não se esforça, né? Não busca, tá certo? Não busca o conhecimento, né? Não busca ficar perto da palavra. Né? Não busca se alimentar com a palavra. Como é que você vai lembrar algo que você não conhece? Como é que você vai lembrar algo que... Existe uma pesquisa, mais de 85% dos pastores não leram uma vez a Bíblia. Isso é irreal. Quer dizer, é real, isso acontece, tá certo? Agora, eu fico imaginando a igreja. Está sendo alimentada de quê? De nada, de migalha. Então o pastor, que é um pastor, que prega, que ministra, que ensina, ele tem que ler o que é a totalidade, ele tem que saber de Gênesis e Apocalipse, não é? A história.
É lógico que a gente não sabe decorar, é evidente. Eu não estou falando disso, eu não estou falando do conhecimento, eu não estou falando da letra, eu não estou falando do logos, eu estou falando da rema. Eu estou falando da revelação. E eu só tenho se eu quê? Se eu leio a palavra. Então é por isso que certos pastores, certos ministros, certos professores não dão aula de determinados assuntos, porque não sabe, não busca. Então, por exemplo, Deus está falando para você dar aula lá no tabernáculo. Vai estudar o tabernáculo, vai ver o que é o tabernáculo. Juízes, né? Qual o objetivo, né, da Bíblia colocar juízes, números? Tá certo. Então, a gente precisa se aprofundar. A gente precisa buscar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa perseverar. Né? Para quê? Para que os nossos olhos em Cristo continuem, para que haja essa unidade na igreja. Amém? Se você tem alguma pergunta, irmão, enfim, algum questionamento, né, se você pode me mandar o zap, 199, ou ligar para mim, 19993052651. Você fica aí em absoluta liberdade, né, de você fazer isso, tá bom? Nós estamos aqui realmente para te servir, né? A programação da nossa igreja, nós temos a teologia toda segunda-feira às 19 horas, não é? Voltamos agora, né? Vamos começar um módulo agora que se chama Andando no Espírito, maravilhoso. Quarta-feira, a primeira quarta-feira culto da família, terceira quarta-feira culto de cura e libertação, as outras quartas-feiras é culto de estudo e oração. Primeira e terceira sexta-feiras nós temos os AMES, né, os nossos grupos de comunhão, tá bom? Domingo, às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, estamos estudando Carta aos Hebreus, que está sendo uma benção. Domingo, às 19 horas, culto de celebração, e o primeiro domingo de cada mês, culto de ceia. Estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, em frente ao Ginásio de Esportes. Agora estão construindo teatro lá, tá bom? Se você tiver algum pedido de oração também, irmão, 19993052651. Amém? Eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela palavra dele, agradeço a Deus porque isso vai me fortalecendo também. Nós precisamos, a gente precisa ser fortalecido na palavra, tá bom? Então eu desafio você a ler mais, a orar mais, a buscar mais, a aprender mais, tá bom? Eu oro para que você realmente, para que você realmente seja essa unidade, buscando a santidade, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós glorificamos o seu santo nome. Pai, nós te adoramos. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensino. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que faz com que a gente aprenda cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, nos motive para que a gente busque mais a santidade nas nossas vidas. Busque mais, Pai, orar, procurar, Pai, os livros, entender mais os livros, as cartas. Em nome de Jesus eu oro agradecido porque o Senhor tem sido um Deus fiel, amoroso e misericordioso. Obrigado. Obrigado pelo ensino. Obrigado pela sua palavra. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja, que a consolação e comunhão do Espírito Santo nos alcance. Nos dê final de sexta-feira abençoado. Nos dê um sábado e domingo abençoado. Já mando um beijo aqui no coração a todos os pais pela comemoração do seu dia, nosso dia, Dia dos Pais. Amém? No domingo, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais.
né? Que você realmente, pai, né, receba realmente a unção do Espírito Santo, que busque ser o sacerdote do seu lar. Amém? Se você não adotar o seu filho, alguém vai adotar. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Até a próxima sexta-feira e um beijo no coração, em nome de Jesus.